Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinanti, professor de Informática e Tecnologia da Informação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube. Hoje iremos falar aí sobre o tão pedido modelo OSI, que é um modelo aí muito cobrado em prova, principalmente pela banca CESP, banca FCC, VUNESP, FGV e diversas outras bancas que amam esse modelo e que é um assunto aí muito recorrente em provas de concurso público. Então vamos aprender hoje um pouquinho sobre este modelo depois da vinheta. Muito bem, então, galera, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir a gentileza, né, de você curtir esse vídeo aí, clica aí no botão de curtir, já deixa aquele like maroto, se inscreve aí no canal também, se você ainda não é inscrito, isso ajuda bastante a gente, e compartilha esse vídeo aí com a galera, para que mais gente aí possa vir fazer parte aí da nossa comunidade, do nosso canal. Vamos lá para os slides, vamos aprender um pouquinho sobre este assunto então. Muito bem, vamos lá, pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre o tal modelo OSI. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer aí o anúncio do nosso curso de resolução de questões. Então, nós já estamos aí no segundo lote, tá? Para você que ainda quer se inscrever no nosso curso, mas nesse vídeo aqui em especial, eu vou deixar uma promoção aí. Então, me chama lá no Instagram, fala assim: "Olha, professor, eu vim aqui pelo curso, vim lá do seu canal do YouTube, que eu faço um precinho especial aí para você, e eu tenho certeza que você vai gostar desse curso", OK? Bom, e também o nosso curso em parceria com o Qualis Concursos, que você tem aí 10% de desconto para você que está estudando aí para o ISS Aracaju ou para o TCE do Rio de Janeiro e quer adquirir um curso de qualidade de informática e análise de informação. Você tem 10% de desconto, o link está aí na descrição do vídeo. Muito bem, então, pessoal, vamos falar aí sobre o tal do modelo OSI, né? O modelo OSI, pessoal, ele é um modelo muito cobrado em prova, tá? Então, por isso, a pedido de vocês também, né, no nosso último vídeo aí sobre IP, e eu resolvi então trazer esse assunto aqui para o nosso canal. Bom, o modelo OSI, pessoal, ele foi criado ali em meados de 1970, né, para ajudar a padronização nas redes de computadores. Então, o que acontecia muito, né? As pessoas nessa época, né, estavam surgindo ali diversos fabricantes de equipamentos diferentes, né? Empresas novas. E aí aconteceu um problema que é muito comum, né? Ou seja, os fabricantes eles não se comunicavam, eles não se conversavam, até que alguém parou para pensar assim, ué, como que um Android, né, vai conseguir se conectar a um Wi-Fi de uma outra marca que nenhuma das duas se falam, né? Até que alguém pensou em criar o modelo OSI. Então, o modelo OSI, ele é um modelo aí, como eu coloquei para você, ele é um modelo conceitual, tá? Isso aqui é importante. Por quê? Porque o modelo TCP/IP, que nós vamos ver em um outro vídeo, ele é um modelo prático, tá? Ele é um modelo prático. Ou seja, o modelo OSI, ele só existe ali numa esfera conceitual, né? Para a gente entender como é que funciona a transmissão de dados, né? A comunicação entre redes ali, propriamente dito. Então, nós dizemos que ele é um modelo conceitual, diferente do modelo TCP/IP, que ele funciona na prática, ok? Bom, e aí ele veio então para fazer essa comunicação aí entre esses diversos fabricantes. Bom, mais uma coisa, ele não especifica ou prescreve nenhum protocolo para suas camadas, tá? E até por isso que o Tarimbau afirma que o modelo OSI ele não é uma arquitetura, justamente porque ele não faz isso, tá? Então essas camadas elas são apenas uma referência para a gente entender como que essa comunicação é feita aí entre dispositivos efetivamente, ok? Muito bem. Bom, continuando aí então, pessoal, nós sabemos, né, se você não sabia, vai ficar sabendo agora, que o modelo OSI, ele possui aí 7 camadinhas, tá? 7 camadas, esse é um número importante, número cobrado em prova, tá? E é dessa forma que ocorre aí a comunicação de dados. Então a gente tem que imaginar que tem aqui o dispositivo 1 e aqui o dispositivo 2, e eles vão se comunicar entre si. Então aqui ele começa, né? Então, por exemplo, vamos supor que o dispositivo 2 ele está transmitindo aqui para o dispositivo 1. Então ele começa lá na camada de aplicação, desce, depois ele chega aqui na camada 1, né? Então ele começou aqui no 2, então ele vem aqui, ele é transmitido lá para o 1, e aqui no dispositivo 1 a gente começa de baixo para cima, tá? Então primeiro ele chega aqui na camada física, assim, e ele vai subindo até chegar aqui na aplicação.
Ok, então vamos conhecer agora cada uma dessas camadinhas aí. Então, a primeira camada é a camada que é a camada lá número 1, é a camada física. A camada física ela é um mais baixo nível lá do modelo OSI. E ela define os requisitos de hardware e os meios físicos de transmissão. Por exemplo, as tensões utilizadas, as disposições dos pinos e conectores, né? E aqui nós temos dois grandes exemplos aí, que é o modelo RJ45, né? Então nós temos aqui a pinagem do RJ45, nós temos aqui o famoso cabo UTP, né? E temos aqui também um modem, né? Perdão, um modem não, né? Na verdade, nós temos aqui um hub, tá? Um hub, que é um dispositivo aí de camada 1, tá? O hub, ele é um dispositivo de camada 1. Depois nós podemos aí fazer um vídeo futuramente falando um pouquinho melhor sobre os equipamentos, né? Qual que é a função de cada um deles, mas não é o objetivo dessa aula aqui agora, tá? O que eu quero que você entenda é que na camada 1 a gente trabalha aí dos detalhes físicos do modelo OSI, tá? Aquilo que a gente consegue tocar, aquilo que a gente consegue propriamente meio que ver, assim. Então, por exemplo, a forma em que a frequência em que os dispositivos trabalham ali para, vamos supor, né, quando você se conecta ao Wi-Fi, qual que é a frequência daquele Wi-Fi, né? Ah, geralmente é 2.4 GHz, ou então é 5 GHz. Então, essa é uma frequência que poderia ser definida aí conceitualmente pelo modelo OSI. Muito bem, continuando então, logo lá na camada 2, nós temos a camada de enlace. A camada de enlace ela é responsável por organizar esses dados que são transmitidos no meio físico até o equipamento conectado diretamente, tá? Que está sendo transmitido, que está transmitindo a mensagem através de um ponto de conexão ponto a ponto, tá? Então eu posso ter um cabo ali conectado diretamente, ou eu posso ter alguma conexão sem fio, como é, por exemplo, aqui o caso do Bluetooth. Esses dados eles são chamados de frames ou também de quadros, tá? Então, quando nós temos dados aqui na camada de número 2, nós chamamos eles aí de frames ou quadros. Nessa etapa também há uma detecção e correção de erros de dispositivos que compartilham o mesmo meio físico, tá? Então, algumas informações que nós temos lá na camada de número 2 é o protocolo Ethernet, nós temos o MAC address, que é o endereço físico, tá? O MAC address, pessoal, ele é um endereço aí bem importante, né? Quando a gente compara ele com o endereço IP. O endereço IP, ele é um endereço lógico, tá? Já o MAC address, ele é um endereço físico, ou seja, ele não se altera, tá? E todo dispositivo que se conecta a uma rede deve ter um MAC address, um endereço físico. Então, por exemplo, isso aqui é um print aí de uma placa de rede que exibe ali, né? Então dá para a gente ver aqui, né? Que é uma Qualcomm e ele possui esse MAC address. Então, o seu celular possui um MAC address, o seu computador possui um MAC address, o seu tablet, tudo que se conecta a uma rede possui ali um MAC address também, ok? E logo ao lado ali nós temos, mais um pouquinho acima, aqui onde está o meu dedo, nós temos ali então o tal do Switch Layer 2. Se a prova não pedir, não falar de Layer 2 ou Layer 3, já saiba que é um switch de camada de enlace. Ou seja, é aquele switch que vai fazer a comunicação ali dentro da mesma rede, tá? Sem roteamento. E por fim, nós temos ali o protocolo do Bluetooth, tá? A tecnologia, ou seja, a transmissão de dados, ela é feita ali somente até a camada de número 2, tá? Eu não preciso de roteamento para isso. Bom, daí nós chegamos aqui então à camada de rede, a camada de número 3. Na camada de rede, pessoal, aí nós já começamos a colocar roteamento, tá? Já começa a ficar um pouquinho mais difícil a coisa. O que é esse tal de roteamento, professor? É quando a gente começa a colocar duas redes diferentes para se comunicar. Então, por exemplo, a sua casa, que é uma rede única, e a internet, que é uma rede diferente. Então, quando eu vou estabelecer a comunicação entre essas duas redes, eu preciso aí de um tal de roteador, tá? Que é aquilo que você recebe da sua operadora. E esse roteador ele é capaz aí de fazer a comunicação entre essas duas redes, ok? E aqui na nossa tela você consegue ver aí um roteador. Claro que esse aqui é bem diferente daquele que você tem em casa, né? Esse aqui é um roteador muito mais potente, tá? Apesar dele ser um pouquinho mais antigo. E ele é utilizado aí para fazer isso, tá? Então, por exemplo, quando você tem muitos dados ali numa empresa, onde você vai transportar uma grande quantidade de dados, você precisa de um equipamento mais potente, obviamente. Bom, então ela é responsável por endereçar os pacotes de dados desde o emissor até o destinatário final. Então, por exemplo, a sua máquina aqui, o seu computador, ele vai se conectar até o site lá do Facebook. Então, quem é responsável por fazer essa conexão aqui
é a camada de rede, ok? Que vai endereçar isso aí. Bom, através de scripts é possível definir as melhores rotas de endereçamento, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu posso ir por aqui, né? Eu tenho outros roteadores aqui para chegar até o Facebook. Então, eu tenho diversos outros caminhos que eu posso fazer, né? E também quem faz isso é a camada de rede. Bom, na camada de rede está presente aí o famoso endereço IP, que nós já falamos dele aqui no canal, tá? Então, se você ainda não sabe o que é protocolo IP, eu vou deixar um link aqui no card para que você possa conferir lá, beleza? Bom, e aí nós também temos, né, aqui alguns exemplos, como o protocolo IP, o protocolo IPsec, o protocolo ICMP, tá? Que é o famoso ping. Nós também temos o protocolo ARP, que é o protocolo responsável por fazer a conversão aí de endereços MAC para endereços IP, ou seja, conversão do endereço físico para o endereço lógico. O protocolo NAT, que é o protocolo de tradução de endereços IPs, tá? E outros aí. Bom, temos aqui também um famoso switch Layer 3, que além de fazer as funções do Layer 2, que nós vimos anteriormente, ele também faz roteamento, tá? Então a gente consegue integrar aqui outras redes nesse switch, tá? Só para você ter uma noçãozinha aqui, esse aqui é o preço aí de um equipamentozinho desse. Mas é claro que é um equipamento muito bom, muito potente e muito eficiente aí nas empresas. Bom, galera, uma coisa que eu quero deixar claro é que não é o objetivo dessa aula aqui falar sobre os protocolos, tá? Futuramente a gente pode fazer uma aula, uma ou duas ou várias aí, somente falando de protocolos, beleza? Então, vamos com calma e vamos focar no modelo OSI, que é o objetivo dessa aula aqui, ok? Então, vamos agora conhecer quarta, a quarta camada do modelo OSI, que é a camada de transporte. Então, vamos lá. Camada de transporte. A camada de transporte é responsável por organizar os dados através de segmentos, tá? Então, a forma que a gente chama esses caras, os dados aqui na camada de transporte, para que eles cheguem ali até o seu destino final. Aqui, basicamente, nós temos unicamente dois protocolos que são cobrados, muito cobrados em prova, que é o TCP e o UDP, tá? E especificamente sobre esses dois aqui, eu quero dar uma atenção especial porque eles costumam ser muito cobrados em prova. O protocolo TCP, né? Ele é um protocolo ali de transporte de dados, e aí tem vários nomes, né? Ele é orientado a conexões, ele garante o transporte fim a fim, ele garante o envio, garante o recebimento, tá? Então, por exemplo, quando você está acessando uma página web, você deve utilizar o protocolo TCP para que você garanta que todas as informações daquela página elas cheguem conforme foi pedido, tá? Por isso que o protocolo TCP é um protocolo seguro, ok? Já o protocolo UDP ele já é um protocolo não seguro, ele é não orientado a conexões, não é orientado a dados, ele é um protocolo que ele transmite tudo, ele não se importa se o usuário recebeu, tá? Enfim, ele é um protocolo que foca na velocidade, então ele quer transmitir os dados e já era. Não tem controle de transmissão, diferentemente do TCP que tem tudo isso, tem controle de envio, controle de recebimento. Já o DP não. Aí você deve falar, ué, professor, mas para que eu vou utilizar o DP? Né? Não faz sentido nenhum. Faz sim, tá? Por exemplo, no protocolo VoIP, para fazer uma conexão VoIP, né, voz sobre IP, quando você faz uma ligação, se a pessoa não entendeu o que chegou lá do outro lado, é só você pedir para ela repetir, tá? Ou então, por exemplo, numa videoconferência, né, caso dê aquelas travadas assim, é só você pedir para a pessoa repetir. E, obviamente, nesses dois tipos de protocolos são utilizados o tipo de transporte UDP, ou seja, sem orientação à conexão, ok? Muito bem. Continuando aí, então, nós temos também o protocolo, a camada de sessão, perdão. Essa aqui é uma camada que não costuma ser muito cobrada em prova, mas é interessante que você saiba também, porque uma vez ou outra a banca pode querer inovar aí, ok? Então a camada de sessão ela costuma separar diferentes conexões, ou seja, ela costuma dividir ali em sessões em um mesmo dispositivo. Um exemplo clássico é a abertura de diversas abas em um navegador, tá? E um exemplo clássico aí é o tal do NetBIOS. Ou seja, sabe quando você abre ali diversas abas no seu computador, diversas sessões, né? Como que o seu computador sabe que quando ele envia uma requisição para um site, ele recebe naquele mesmo cara. Quem faz isso é a camada de sessão, ou seja, eu consegui dividir certinho aquilo que o meu usuário está acessando. Bom, e aí
na nossa penúltima camada, na nossa camada 6, nós temos a camada de apresentação. A camada de apresentação ela é responsável por, obviamente, apresentar os dados para a camada de aplicação. Então, ela vai entregar os dados à camada de aplicação e ela é responsável ali pela compreensão ou pela compactação, tá? Pela compreensão dos dados, seja pela compactação ou pela criptografia. Então, sabe quando você coloca os dados lá, você acaba compactando ou você acaba comprimindo os dados? Quem é responsável por entender esses dados aí são a camada de apresentação. Então, dentro dela nós temos o protocolo SSL ou TLS, tá? Que é um exemplo aí de protocolo de criptografia, tá? Então, quem faz essa descriptografação das informações é a camada de apresentação. E por fim, para a gente finalizar, uma das mais importantes camadas deste protocolo é a camada de aplicação. Por quê? Porque, obviamente, pessoal, aquilo que efetivamente que o usuário quer se encontra. Então, por exemplo, nós temos aqui o protocolo HTTP e HTTPS, né, que são os protocolos aqui de navegação na web, o protocolo de SSH, que é o protocolo de acesso remoto, nós temos o IMAP e o POP3, junto com o SMTP, que são protocolos de e-mail, temos o protocolo de DNS, que é o protocolo de resolução de nomes, temos o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, o protocolo Telnet, que é o protocolo de acesso remoto não seguro. Enfim, temos diversos protocolos aqui nessa camada, inclusive que não foram citados nessa aula, mas que são muito utilizados pelo usuário, ok? Então, é uma camada muito importante, tá? E, obviamente, é aquilo que o usuário efetivamente acessa. Então, ele é responsável por estabelecer a comunicação entre aplicações, tá? Então, por exemplo, aquela parte final ali, que é o que o usuário utiliza, como, por exemplo, browsers, clientes de e-mail e outros, ok? Bom, então, deixo aí mais uma vez as nossas redes sociais, espero que vocês tenham gostado, te espero aqui na nossa próxima aula, que é a nossa aula de resolução de exercícios, 5 questões sobre este assunto aqui. Deixo aqui ao lado mais alguns vídeos, te espero na próxima aula, bons estudos e até lá. Valeu!